então hoje nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 207 e espero que dê tempo até 211, tá bom? Não são questões grandes, né, de muito volume, mas são questões interessantes para a gente poder analisar, para a gente poder pensar. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá no capítulo 4 do livro 2, Semelhanças Físicas e Morais. Então, olha só. Quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar comigo, 207. Olha só o que Kardec pergunta então aos espíritos. Os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física? Não, isso é uma constatação. Os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física. Ponto. E aí ele pergunta, transmitem também alguma semelhança moral? Uma semelhança moral? A resposta diz o seguinte, não. Não, pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas a consanguinidade. E aí ele aponta para uma nota explicativa que está no final do Livro dos Espíritos. Quem tiver com disponibilidade hoje, faça uma leitura dessa nota explicativa que está no final do Livro dos Espíritos, pessoal. No final não, né? Melhor dizendo, ele está... no final mesmo. Essa nota explicativa, ela ajuda a gente a compreender aqui esse ponto, tá? Da consanguinidade. Mas então, retomando, a 207 tem uma letra A. E a letra A diz o seguinte, Kardec pergunta, de onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? E a resposta é também simples, né? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, quando a gente vê que há uma afinidade, né? Uma afinidade uma afinidade moral entre pais e filhos, então a gente entende que são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade das suas inclinações, dos seus pensamentos, do seu estado evolutivo, muitas vezes. Tá bom? Vamos entrar lá na coleção Filosofia Espírita. Nós já entramos no volume 5, né? Para quem não viu ainda, nós já estamos no volume 5. Vamos olhar então o que Miramês vai ajudar a gente a entender sobre essa parte aqui. Então o grande questionamento aqui da 207 é: os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Isso a gente sabe, né? As leis da biologia, isso aí já é uma coisa clara para nós. E a semelhança moral? É possível transmitir para os filhos? É isso que a gente vai entender um pouquinho hoje, olha só. Lá no capítulo 3, ele vai chamar de heranças, ele vai analisar a questão 207. Olha o que ele vai dizer. A parecença física é uma realidade. São características, por vezes, herdadas dos ancestrais. Nesse fio quase interminável, que se sucede na expansão familiar, aparecerão juntamente com o físico variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, os descendentes não pagam pelos avós, pais e tios, mas estão envolvidos nos mesmos processos de evolução. Em quantas faltas familiares se encontram envolvidos inúmeras pessoas? É uma pergunta. No entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para serem aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção de seus passos. E aí ele vai complementar logo em seguida esse pensamento. Não há injustiça na contabilidade divina. Ninguém recebe o imerecido, mas mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor.
com a sua presença incomparável a nos dizer: a paz seja convosco. Ele alivia o nosso fardo e nos ademoesta: vai e não peques mais. Então, pessoal, esse começo aqui, ele vai falar sobre essa herança genética, né? Essa herança biológica que a gente também recebe dos nossos pais, dos nossos avós e assim, né? Sucessivamente. Quando a gente vai olhando para trás aí, nós trazemos então características ou então predisposições. Principalmente quando ele cita aqui as enfermidades, né? Às vezes a gente vê algumas enfermidades aí que são hereditárias, passam, né? De pai para filho e assim vai seguindo. Aqui ele explica um pouco para nós, né? Na verdade, né, quando acontece isso, é porque realmente o espírito tem alguma situação ali também semelhante para ser resolvida. Então, às vezes a gente olha muito, quando a gente olha de fora, sem pensar na imortalidade da alma, né, sem pensar que aquele espírito que renasce em uma família, ele tem um passado, ele tem uma história, a gente pensa, nossa, mas aquela pessoa, né, ela nasceu com aquela enfermidade congênita ali, então passou, né, do avô pro pai, do pai pro filho. Mas aqui ele tenta mostrar pra gente que isso eles têm uma semelhança ali de estado evolutivo e de situações a serem resolvidas. Por isso, então, são direcionadas e também passam, muitas vezes, pelas mesmas provas, né? Principalmente quando a gente pensa nas enfermidades. E aí, seguindo um pouquinho aqui, mais à frente, quando ele fala também com relação, não há injustiça na contabilidade divina, ninguém recebe o imerecido, mas mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor. Então, quando a gente vê essas situações aí de hereditariedade, principalmente com relação a doenças, a gente pensa, nossa, mas aquela pessoa, né, a gente fica assim, né, muito sentido, muito tocado. Mas é o que ele está dizendo aqui, né, a gente não sabe as situações que levaram ali para que aquela pessoa renascesse naquele grupo familiar e também padecesse da mesma enfermidade. Então há uma causa anterior aí, e que muitas vezes a gente sabe que a misericórdia divina nos permite renascer para poder então nos reajustarmos, né, também nesses pontos em comum com os nossos familiares. Então, na verdade, é uma forma da gente então progredir, né, avançar, crescer e evoluir. Aí mais à frente, pessoal, seguindo aí o texto, lá no antepenúltimo parágrafo, ele vai comentar um pouquinho aqui também com relação às virtudes, né? Quando os pais, os avós exercitam virtudes, eles também têm a capacidade, então, de inspirar as futuras gerações. A gente sabe que isso também acontece, né? No sentido de que nós olhamos para a história dos nossos pais, dos nossos avós. Claro que a gente não sabe 100% de todas as histórias, mas nós sabemos dos exemplos que eles deixam, né? Exemplos de superação, exemplos de trabalho, exemplos de amor ao próximo muitas vezes, né? Alguns desenvolvem obras, trabalhos em benefício do próximo. E isso são exemplos aí que inspiram as gerações futuras. Então isso também contribui para o resgate nosso, né? Para o nosso processo evolutivo. Ele fala aqui também, antes da gente começar esse trechinho aqui, com relação que a gente não pode generalizar, né? Claro, a gente não... Lembrando que a espiritualidade, pessoal, não é uma fórmula matemática. Ah, isso mais isso vai dar isso. Vários fatores são levados em consideração, várias pontes, né? Vários atenuantes aí são considerados para que quando alguém reencarna em uma família, qual que é a prova, qual que é a situação que é ali que precisa ser resolvida, isso depende de inúmeros fatores. Ele fala aqui que a gente não pode generalizar, né, sem analisar o passado de cada um, porque todos nós somos espíritos que temos já uma caminhada anterior. E muitas vezes nós estamos aqui, neste momento, encarnados no planeta Terra, nesse momento de transição,
por permissão de Deus, e também para que a gente possa, pouco a pouco, aí, resgatar um pouco do nosso passado, muitas vezes infeliz, né? E aí, olha só o que ele vai dizer aqui. Os processos evolutivos, os despertamentos espirituais de cada ser são diferentes na pauta do tempo. A criatura, para ser aditada à vinha da terra, deve e tem de buscar a harmonia do seu mundo interno, e o caminho a ser trilhado para isso é Jesus Cristo. Passando por ele, a extensão se alarga, e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar a sua voz divina e amiga a nos conduzir para o céu de nós mesmos. Olha só que expressão bonita, né? Conduzir para o céu de nós mesmos. O que é esse céu de nós mesmos aqui que a gente pode entender? É a evolução, né? É o crescimento. É aquele estágio ali que um dia nós vamos alcançar, que é o estado de espíritos perfeitos, né? Espíritos puros. Porque essa é a lei. Nós não vamos ficar aqui eternamente, né? Parados, estacionados. Se a gente escolher ficar parado, estacionado, a gente está indo contra a lei de progresso, a lei de evolução, que é uma lei divina, né? Então essa parte aqui eu achei muito bonita. Passando por ele, Jesus, né? A extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar a sua voz divina e amiga a nos conduzir para o céu de nós mesmos. Então a gente percebe, então, olha só, pessoal, a grandeza de Jesus, né? Que é essa voz que nos chama, que nos conclama, que nos conduz, claro, respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Respeitando as nossas escolhas. Essa voz nos conduz ao céu de nós mesmos. Que bonito, né? Se queremos modificar nossa herança de erros passados, melhoremos nossa conduta, fundindo-a à conduta de Jesus, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. É bom relembrar, nem sempre os espíritos afins formam uma família. As mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece de seus filhos no aprendizado. Então aqui ele dá os dois exemplos, né? Com relação a uma família que recebe um espírito de maior evolução e de uma família também que já alcançou uma certa caminhada, uma certa evolução e recebe um espírito em uma condição inferior moralmente, né? Se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam, doando-nos frutos de libertação espiritual. Então olha só, vamos nos esforçar para a gente poder sair, ou então não estar ali totalmente refém de heranças impróprias, que é o que ele está querendo trazer para nós. Plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam, doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na Terra. Então, novamente, Miramês reforça o Cristo como nosso modelo e guia, assim como afirma o Livro dos Espíritos. Então aqui a gente começa a entender, né, como que a questão 207, né, que é a primeira aqui do item semelhanças físicas e morais, vai nos ajudando a entender como que acontece essa transfusão, não só da parte biológica, né, pessoal, mas da parte moral. Como que os pais, né,
tem essa responsabilidade também de contribuir para a formação daquele ser que reencarna na família. É isso que nós vamos aí, até a 211, pelo menos hoje, tentar entender como funciona esse mecanismo. Bom, vamos avançar para 208, qualquer coisa a gente retorna então para 207, mas eu já vou avançando e aí a gente vai então comentando. Quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? E aí ele segue aqui na 208. Kardec pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após seu nascimento? Olha só. E a resposta diz o seguinte: há uma grande influência. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Então, olha que interessante, pessoal. Hoje, né, feriado, dia 12 de outubro, a gente fala, hoje é o dia da criança, né? E a gente falando um pouquinho sobre isso, sobre essa missão dos pais. Olha o tanto que é interessante. Eu fiz o planejamento das lives no mês de janeiro. Fiz o planejamento do ano todo. E olha só, coincidentemente, entre aspas, né? Coincidentemente, a gente aqui no dia 12 falando também sobre essa missão dos pais. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver a de seus filhos. Através da educação, para eles isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Então, olha a importância, né, da influência dos pais na vida desse espírito que reencarna. Estão perguntando aí com relação aos filhos adotivos. Pessoal, eu sou filho adotivo, né? Como eu já comentei com vocês, já contei um pouco da minha história. Eu não vejo diferença, porque na verdade nós estamos na família onde nós temos que estar. Então, se uns serviram para que nós ganhássemos a matéria, nós estamos ligados hoje com aqueles que nós verdadeiramente temos que estar ligados. Então, eu não vejo diferença. Por mais que o ser humano ainda é um pouco apegado à questão física, né? Mas eu acho que o que conta pra gente, principalmente pra gente que estuda o espiritismo, né? Pra gente que tem esse olhar, ou tenta ter esse olhar mais aberto, mais abrangente da vida, nós estamos ligados neste momento com a família que nós devemos estar ligados, independentemente dos laços consanguíneos. Eu vi que teve 2 perguntas aqui. Então, eu acho que a ligação espiritual, né, que é a ligação com a família que nós estamos hoje, independentemente da consanguinidade, é a verdadeira ligação e é onde nós devemos estar. Então, não há prejuízo, não há perda, né, se a gente acredita que nós estamos ligados àqueles seres que nós verdadeiramente amamos e acreditamos ser os seres que nós devemos compartilhar a nossa caminhada. Não sei se eu respondi, mas se tiver alguma dúvida a gente retoma, tá bom? Vamos ver o que Miramês vai dizer sobre a 208? Olha só. Capítulo 4, Influência. Ele vai dizer o seguinte: há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Olha que frase interessante. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? Uma pergunta. Qual a finalidade da família, então? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor.
E então, olha só, o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Função da família, finalidade, né? Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à luz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina desde mesmo a gestação. Por que não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação de seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos do que Jesus disse: são os doentes que precisam de médico. Aquela frase tão importante do Cristo, né? Lembremos de Jesus quando disse: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Então, olha só como ele já vai trazendo para nós, né? Essa reflexão também reforça a importância, né? Da missão dos pais. Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à luz da consciência em Deus, né? Então, estão alheios a esse dever, a essa tarefa que é realmente ajudar na formação e na evolução daquele ser que está chegando. E aí ele segue, olha só. Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformulando os pensamentos no lar, e em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor, e que se multiplica em favor do agricultor, pois é dando que se recebe. Então, olha a importância, né, pessoal, de se manter o bom equilíbrio no lar, principalmente quando um novo membro está a caminho, está chegando, né, está ali sendo formado para compor aquela família. Quanto é importante, ele fala sobre a oração aqui também, essa preparação, aquele espírito que está ali se formando, né, na matéria, o fardo físico está ali em formação, está ali trazendo informações importantes para aquele corpo que está sendo formado, para viver as experiências necessárias aqui na Terra. E aí a gente vai criando esse ambiente onde aquele ser que está vindo, que está chegando, que está ali, né, naquele processo ali, nós vamos ajudar ao equilíbrio durante todo esse processo da gestação. Será que a gente lembra disso? Será que a gente pensa nisso? É importante a gente lembrar. Quando ele fala também sobre cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos. Então, pessoal, nós não somos seres perfeitos, nós sabemos disso. Mas nós devemos procurar cultivar essas virtudes para plantar essas sementes nos nossos filhos. Isso é muito importante. Nós erramos sim, claro, mas nós devemos buscar sempre a melhoria, sempre o equilíbrio, sempre a prece, sempre a mudança, sempre o exemplo do Cristo para o nosso lar, para a nossa família, né? Para que a gente tenha força, tenha perspectiva, tenha esses novos horizontes à frente, aquele ser que está vindo, que está chegando na família, né? Para que a gente receba o bem. Se a gente pensar, se a gente se colocar um pouquinho no lugar desse ser que está ali no processo de reentrada na matéria, como que a gente gostaria de ser recebido? É só a gente pensar assim, acho que fica mais fácil, né? Como que a gente gostaria de ser recebido? Em uma família, né,
que minimamente, né, busque um certo equilíbrio. Isso olhando de fora, né, a gente pensando, nossa, seria o ideal. Então, se a gente está aqui na matéria e aguarda um ser que está chegando, vamos tentar fazer isso também, né? Vamos tentar, pela oração, pelo culto do Evangelho no Lar, que ele vai falar um pouquinho depois. Mais à frente ele fala sobre o culto no lar, que é importantíssimo. Né? Imagina aquele espírito que está ali, né? Naquele processo da gestação, que está ali próximo já está ali ligado à mãe, ele recebendo todas essas vibrações de amor, de equilíbrio, né, de doação. Imagina como que não ajuda aquele ser. Então acho que é interessante a gente pensar também um pouco nisso. E aí, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, olha só. Se na Terra não existe felicidade, ela existe mais adiante. E as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. Então as raízes, pessoal, da nossa felicidade é agora. Não adianta a gente achar que é amanhã, que é o ano que vem, que é daqui 10 anos, que é na próxima encarnação. Ah, quando eu voltar para o mundo espiritual, depois eu penso. Então isso aqui também é interessante. Se não existe felicidade na Terra, ela existe mais adiante. E as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se, mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos. Adiante eles aprenderão, e como nada se perde, o bem é mais duradouro, se não eterno. Embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz nascerá a claridade de estrelas. Olha que bonita essa imagem também que ele traz pra gente. Embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá com todo o seu fulgor de vida, né, dentro daquele filho que às vezes é difícil, né, que às vezes passa por situações ali que são provas, né, para a família. Mas ele está falando aqui, embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou receberá o perfume da paz daquilo que fez. Então o bem que a gente fez, pessoal, não se desfaz. O bem que a gente faz para os nossos filhos, para a nossa família, para um desconhecido, para alguém que a gente nunca viu, não se desfaz. E um dia nós vamos sentir, né, como ele fala aqui, nós vamos receber o perfume da paz daquilo que a gente fez. Do plantio de luz nascerá a claridade de estrelas. Olha que bonito, né? Felizes os filhos que adquirem qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizemos com o bem na urdidura do amor, para esse amor nos iluminar por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para os que nos acompanham. Então, felizes aqueles que conseguem, né, que já adquiriram as qualidades morais aos quais os pais passaram, já têm, né, e conseguiram passar. Isso é muito bom. Felizes aqueles que ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Então, se felizes são aqueles que já conseguem, né, como ele diz aqui, que já adquiriram essas qualidades morais semelhantes às dos pais, muito mais felizes aqueles que ajudaram a ampliar a conduta em Cristo. Quer dizer, os pais, né, eles recebem também esse perfume da paz que ele está dizendo aqui. Onde quer que a gente esteja, pessoal, se a gente já tiver retornado ao mundo espiritual, né, nós pais, com relação aos filhos, lá nós vamos sentir esse perfume da paz quando os filhos realmente despertarem para essas reflexões, para essas mudanças que todos nós temos necessidade, né? Alguma pergunta, pessoal, sobre a questão
208, Monique, bom dia, seja bem-vinda. Feliz Dia das Crianças para todos nós, né? Quem tiver algum comentário, alguma pergunta sobre a 208, pessoal, fiquem à vontade. Eu acho que a 208, ela é bem clara, né? O espírito dos pais não exerce influência sobre o seu filho após seu nascimento? Sim, né? Há uma grande influência. E então, quando a gente percebe essa influência, a gente sabe que a maternidade, a paternidade é uma missão. Pelo menos aqui, para mim, é muito claro isso, né? Com relação a contribuir para o progresso de um outro ser. Claro que isso deve ser feito de uma forma geral e global, né? Mas quando vem um filho, essa missão ela é mais concentrada, ela é mais direcionada. Então, a gente entende realmente a grandiosidade que é ser pai, ser mãe aqui no mundo material, né? Vamos avançar então para 209, já que não tem comentários, perguntas. Vamos avançando, pessoal, porque qualquer coisa a gente retorna, tá bom? Olha só o que ele vai perguntar na 209. Por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as virtudes dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para animar seu filho? E a resposta diz o seguinte: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos dirijam-no por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então, pessoal, é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente se faz essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, já há muito tempo atrás, e eu acho que retomar essa pergunta aqui no Livro dos Espíritos toda vez é um aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre a misericórdia de Deus, que permite a esse espírito, que está em uma condição moralmente muitas vezes inferior, renascer em uma família junto junto aos pais que são moralmente mais elevados. E aí, né? Por que isso acontece? É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Às vezes a gente se pergunta: nossa, mas aquele casal, aquele pai, aquela mãe, enfim, todas as configurações de família que nós temos hoje. E aí a gente se pergunta com relação por que, né, que eles atraem, por que eles não atraem espíritos semelhantes à sua condição moral ou então evolutiva. É isso que nós vamos compreender um pouquinho hoje. Olha só, lá no Filosofia Espírita, no capítulo 5, Miramês vai chamar de troca de valores, questão 209. Olha só o que ele vai trazer para nós. As leis têm variações incontáveis. O espírito no mundo espiritual, já arrependido de seus feitos incômodos e desejando reencarnar, quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos de erro. Para tanto, os pais servir-lhe-ão de barbilho, nos deixando seus impulsos do passado seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Nem sempre é permitida essa dádiva. Para seu avanço espiritual, acontece muitas vezes a alma retornar à matéria, retornar à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para sua libertação.
Então, aqui ele está trazendo uma outra possibilidade. Então, nem sempre acontece como a gente leu lá na questão 209. Há variações também, né? A variedade de situações que nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade, a variedade de situações não nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimentos. Então, devido a essa variedade de situações, não tem como a gente falar, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro jeito. Então, há grandes variedades, né? As normas são diversas em toda manifestação dos espíritos que voltam à Terra para limparem seu passado com seus próprios esforços. Entretanto, acontece igualmente o contrário. Olha só, aí acontece também uma outra possibilidade. Pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Esses também pedem para renascer nesse ambiente, servindo de exemplo para tantos que estudam as reações dos homens bons junto aos perversos e confundindo assim os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são os pais que não deixaram, querendo dizer que os filhos são os que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Então vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender de novo esse outro exemplo. Pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, né, no sentido de não conhecer, né, podem receber filhos altamente iluminados, né, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma função importante junto à humanidade. Pessoal, a gente vê inúmeros exemplos disso. E às vezes a gente vê também com relação a alguns exemplos aí, às vezes artistas, às vezes pessoas que têm uma sensibilidade muito alta, muito aguçada. A gente sabe que são portadores aí de algo divino até, renascem nesse ambiente vicioso, inferior, e eles conseguem então avançar, conseguem deixar um exemplo, conseguem exercer um trabalho, uma função naquele grupo ali onde ele reencarnou, né? Esses também pedem para renascer nesse ambiente, servindo de exemplos para tantos que estudam as reações dos homens bons junto aos perversos, e confundindo assim os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são os que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Então, toda generalização a gente sabe que pode ocorrer em erro, né? Pode trazer um falso conhecimento para nós. Uma família é sempre uma escola, onde todos aprendem as primeiras letras do amor. Esteja ela no nível que estiver, há sempre vigilantes da vida maior ajudando-a. Olha o quanto é importante a gente saber isso, pessoal. Esteja ela no nível que estiver, há sempre vigilantes da vida maior ajudando-a, inspirando-a para o aprendizado. Advertimos sempre a todos que as oportunidades são valiosas, da favela ao palácio, do ignorante ao letrado, devendo aproveitar o tempo que corre. Então todos nós temos em comum o tempo, independente de onde nós estejamos, do local físico. Todos nós temos o tempo. Então ele pede aqui para que a gente possa aproveitar esse tempo, porque as oportunidades são valiosas para todos nós. E olha que bonito a gente saber que há espíritos bons, espíritos em um nível um pouquinho superior que nós muitas vezes, né, claro, para poder nos ajudar aquele grupo familiar, né? Inspirando, ajudando, inspirando o nosso aprendizado. Isso é muito bom a gente saber disso. A gente se sente confortado porque quando vier a prova, quando vier aquela situação delicada, quando algum dos nossos entes partir, que é uma dor muito grande para todos nós, mesmo nós que temos conhecimento da vida além túmulo,
da continuidade da vida, nós sentimos a partida, nós sentimos aquela dor. Mas como é bom a gente saber que há esses espíritos bons, esses espíritos trabalhadores que auxiliam também os nossos grupos familiares, né? Isso é muito bom. Nos dá a certeza de que Jesus designa esses tarefeiros da luz para nos auxiliar, para nos ajudar. E aí ele segue aqui. Os meios de elevação hoje são grandes e a influência do bem é enorme. Basta ter olhos para ver. A humanidade se encontra cansada das inconveniências. O Evangelho é o despertar da alma. É Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Erguemo-la para que todos a vejam sem vaidade. É o exemplo da candeia em cima do alqueire. Então olha que bonito isso que ele fala do Evangelho, né? O Evangelho é o despertar da alma. Pessoal, quando que a gente vai poder deixar de ter o Evangelho, de consultar o Evangelho, de considerar o Evangelho como nosso roteiro de luz, nosso roteiro que vem diretamente das mãos do Cristo para nos auxiliar aqui na Terra? Quando a gente lê essa frase, o Evangelho é o despertar da alma, é Jesus conosco nos dois planos da vida. E aí ele orienta aqui também, ele pede, se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa, não vamos esconder. Erguemo-la para que todos a vejam, sem a vaidade. É o exemplo da candeia em cima do alqueire. É no sentido de que a gente possa fazer com que essa luz possa alcançar mais pessoas, possa acender a candeia do nosso irmão, que às vezes está ali apagada, está ali quase, ou às vezes até já apagou. Então que a gente possa ser essa luz nesse sentido do auxílio, né, da assistência, de ir lá e ajudar, amparar, para que aquela luz volte a brilhar, e aquela luz vai acender outras luzes, vai iluminar outros espaços, outros lugares. Então esse exemplo da candeia aqui também é muito poderoso para a gente entender a importância desse pouquinho que a gente faz, né? Desse pouquinho da luz que a gente deixa com o outro, ela vai se espalhando aí para outros lugares e para outras pessoas. É preciso verificar o que já se fez pela família na qual nasceu. Necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. A situação sempre muda, e na troca de corpos, somente levamos o celeiro das qualidades para nos atormentar ou nos tornar livres. Pessoal, essa orientação aqui, ela é sempre muito importante da gente frisar, da gente reforçar, né? Quando ele fala, necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, por mais que seja difícil, por mais que a gente se esforce, nós ainda encontramos muita dificuldade. E por que nós encontramos dificuldade? Se a gente sabe, né, que o amor ele não tem limite, né? Ele se expande, ele deve se expandir aí por toda a humanidade. Nós ainda temos dificuldades em expandir, às vezes é para aquele que está perto da gente. Eu quero só que a gente pense sobre isso hoje. Só para a gente pensar, por que a gente não consegue? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente ainda não tô aqui querendo que todo mundo mude de hoje para amanhã, não é pra gente pensar. Qual o ponto onde eu posso acessar aquele ser que é mais difícil, né? Aquele parente que é mais difícil. Deixa eu ver aqui o comentário da Monique. Mesmo que nossa luz seja baixa, ela pode ser suficiente para clarear aqueles que estão à nossa volta e fará diferença a nós mesmos. Com certeza. E aí, Monique, usando esse mesmo raciocínio seu e a imagem da candeia, se a minha tá aqui um pouquinho acesa, eu vou lá, acendo a do outro vai me iluminar mais ainda, não é mesmo?
Então é nesse sentido aí, volta para nós mesmos. É o bem, né? O bem que a gente faz vai ser o nosso advogado também, vai nos iluminar, vai ser o nosso advogado em toda parte. Eu esqueci de quem é essa frase, se alguém lembrar aí me avisa. O bem é o nosso advogado em toda parte. Mas é isso, né? Quando a gente estende ali uma assistência, nós também seremos iluminados. Nós vamos receber também essa luz, quando a luz do outro está mais forte, né? Olha só, e aí ele vai fazer um outro comentário aqui também legal. Se um espírito ainda voltado para o mal pediu e foi concedido por Deus nascer em nossa família, não desdenhemos a oportunidade, nem amaldiçoemos essa alma em provação. Acho que só esse trecho aqui daria uma live, né? Pra gente poder analisar, pra gente poder refletir. Mas é isso mesmo. Se um espírito ainda que está inclinado, né? Às más tendências, aos vícios, enfim, foi concebido e foi concedido por Deus nascer em nossa família, não desdenhemos a oportunidade, nem amaldiçoemos essa alma em provação. E aí fica aí essa reflexão pra gente. A gente vai amaldiçoar ou a gente vai auxiliar? Ou a gente vai trabalhar para que o amor que o Cristo nos ensinou realmente seja a nossa bandeira? Ou não? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Luz e Santos diz: realmente manter esse vínculo familiar está ficando cada vez mais delicado. Eu entendo isso, muito bem. Mas a gente perde forças, né? Durante a prece, durante a oração. Não é que a gente... Como que eu posso dizer, pessoal? Não é que a gente tenha que forçar um laço, alguma coisa. Mas assim, a gente tem que trabalhar em nós pra gente não desejar o mal, né? Pra gente não querer o mal. Se a gente não deseja o mal, se a gente... Já é um começo. Eu acho que já é um começo. Então, a gente faz esse exercício, né? De pouco a pouco a gente vai digerindo aquilo, a gente vai entendendo, a gente vai tentando olhar o lado do outro também. Será que a gente não errou com o outro também? Ou será que é só os outros que erram com a gente? Principalmente quando a gente diz respeito à família, sabe? Então, vamos pensar sobre essas coisas, sobre esses pontos. E se a gente encontrar aí, se a gente estiver verdadeiramente com honestidade, seriedade, pensando nisso, pessoal, pode ter certeza que a espiritualidade vai nos auxiliar a tomar alguma solução que resolva ou então minimize qualquer situação difícil que esteja instalada, né? E aí, para encerrar aqui o item, o capítulo sobre a questão 209, olha só o que Miramês vai dizer. Lá no penúltimo parágrafo: a vida é uma troca incessante de valores. Qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz em nosso convívio? Vamos recebê-los porque o Senhor é sempre bom. Porém, não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como os bons já laboraram em equívocos. Entreguemos nossa vida a Deus para que a vida nos recompense com a paz de consciência e lutemos ajudando, porque amar aos que nos amam é dever, mas amar aos que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. E aí? Amar aos que nos amam é dever, mas amar aos que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração, pessoal. E aí? Uma frase bem impactante para todos nós. É um grande desafio. Amar aqueles que nos amam é fácil, né? Eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, pessoas que certamente, né, quando a gente ama, assim, a gente já tem essa simpatia, porque nós temos afinidade de pensamentos, enfim. Nós temos afinidades inúmeras. E aqueles que nós não temos afinidade? E aquele familiar, aquela pessoa, aquele colega de trabalho,
aquela pessoa que a gente convive, que a gente... E aí? Aqueles que nos fazem mal, principalmente. Aqueles que não querem o nosso bem. E aí? Amar os que nos amam é dever. Mas amar os que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. E aí, será que o Cristo está morando no nosso coração ou ainda não? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente poder comentar. Leite Bastos Monteiro: depois que conheci a doutrina espírita, não tem mais como voltar e a gente se cobra mais, pois passamos a conhecer a lei. A gente se cobra muito mais mesmo, isso eu concordo. E eu acredito muito, como não há saltos, né? A gente não consegue evolução de um dia para o outro. Mas se a gente começa esse processo interno nosso de reflexão, de pensamento, de pensar, de analisar, de olhar o outro lado, já é um começo. Porque muitas vezes nem isso a gente consegue. A gente simplesmente rechaça aquilo e a gente não quer saber. Se a gente já pensa, já é um começo ali de algo que pode se desdobrar em uma resolução, Enfim, eu acho que é por aí mesmo. Passamos a nos cobrar mais. Isso é bom também, por um lado, né? A Monique colocou para nós aqui, e muitas vezes não vamos ver o que fizemos, porque não foi nessa vida, é verdade. Então tem coisas que a gente, conscientemente aqui, a gente não lembra, a gente não sabe, mas precisamos lembrar que resgatamos em famílias desavenças passadas. Isso é um fato também importante. Então se a gente está ali dentro daquele... E aí, voltando um pouquinho ali, lá atrás, lá no começo da live, quando alguém perguntou, 2 pessoas perguntaram sobre a questão dos filhos adotivos, né? E aí, pessoal, se a gente for olhar, tem situações como a Monique trouxe o exemplo aí para nós, né? De desavenças, de situações a serem resgatadas com a família onde a gente está. Né, com aquele grupo, né, independente se é consanguíneo ou não. Mas se Deus nos colocou naquele ambiente, naquele lar, com aquelas pessoas, é ali que está o resgate, é ali que está a nossa prova, a nossa... E eu não estou falando assim pelo lado negativo, não, estou falando pelo lado positivo também, né? Então, é um reencontro ali para um reajuste, né? Então, uns são mais tumultuados, são mais difíceis, outros menos. Mas a lei não erra, né? Nós não erramos de endereço. E nós estamos onde nós devemos estar, com as pessoas que nós devemos estar. O Chico falava muito isso, né? Nós estamos onde nós precisamos estar para que a gente possa, então, trabalhar pela nossa evolução. E aí, esse detalhe eu chamo de detalhe porque para mim é um detalhe. Né, essa coisa da consanguinidade. Para mim é um detalhe. Por quê? Porque eu sinto que eu estou inserido na família onde eu devo estar inserido. A família são as pessoas que eu tenho um passado anterior. E as pessoas que me geraram, que me deram a oportunidade de estar aqui na matéria, não tenho ligação anterior. E aí? Né? Então Deus, pela sua misericórdia, me colocou no ambiente com as pessoas onde eu realmente tenho uma ligação e tenho situações a serem vividas, a serem, né, experienciadas também. Então é isso que importa, pessoal. Às vezes a gente se pega nesse detalhe, mas... E aí a gente lembra de que a espiritualidade aí trabalhou e trabalha incansavelmente para que nós aqui na Terra possamos vivenciar as experiências que nós já programamos quando a gente estava do outro lado da vida, né? O João colocou para nós, é preciso do desafio para melhorar o que precisa ser melhorado. Então os desafios aí são inúmeros, pessoal, e parece que cada dia que passa está aumentando, né? Muitos desafios para a gente poder amar de verdade. Glorinha colocou para nós, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? A música lá tão bonita. Isso mesmo. Micheline está aí com a gente e comentou aqui o seguinte: a retirada dessas camadas cravadas, muitas vezes nos séculos, é penoso.
mas a misericórdia divina é bálsamo, que o Evangelho nos ampare. A misericórdia divina é o bálsamo, né? É bálsamo que o Evangelho nos ampare. E realmente o Evangelho, ele é o Cristo mais perto da gente. E a misericórdia divina é um bálsamo mesmo, né? Acho que é a palavra que nos credencia, que nos dá força para a gente poder vir e viver as experiências na matéria, né? Deixa eu ver aqui. A Sônia tá aí com a gente, ela colocou para nós: minha filha e eu estamos sempre conectadas, uma fortalece a outra, tá vendo? Que bacana, que exemplo legal, né? A Sônia com a Fran, as duas acompanham a live aí desde o começo, né, Sônia? E é uma ligação realmente muito forte. Então a gente percebe quando a gente estuda aqui o livro dos espíritos, que são espíritos simpáticos, né? Espíritos que se reencontram, né? E vêm para uma nova experiência material. Então isso é muito bonito da gente ver. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Pensar como Jesus pensou, viver como viveu, esse é um trecho da música que sempre escuto para refletir e tentar ser igual. A gente nunca vai ser como Jesus, mas podemos tentar. A gente vai ali se inspirando nesse exemplo, né? Nesse guia modelo da humanidade que é o Cristo. E a doutrina nos relembra e nos reforça isso o tempo todo. E aí quando eu lembro disso e às vezes percebo que pessoas, por pura ignorância mesmo, né, por puro desconhecimento, não alinham a doutrina espírita ao Cristo, acham que é uma outra coisa. E aí, enfim, né? A gente está aqui falando de Jesus, falando do Cristo o tempo todo, e aí alguns que simplesmente não conhecem, né, tentam não nos entender também como cristãos. É engraçado isso, mas enfim, né? Carvalho Kika colocou para nós aqui: eu vejo a adoção como o maior exemplo de caridade e evolução. Realmente, né? E aí a gente vê que são processos aí da vida mesmo, né, pessoal? Para que os espíritos se reencontrem, para que as experiências sejam vividas, para que os planejamentos encarnatórios se encontrem e aconteçam aqui na matéria. A gente não está no mundo linear, perfeito, que está tudo no lugar, né? A gente está num mundo onde a espiritualidade está aqui trabalhando com a gente o tempo todo para que a gente possa minimamente cumprir ali, encontrar as pessoas que nós precisamos encontrar, vivenciar o que nós precisamos vivenciar, e logo logo a gente está voltando, né? Então é isso mesmo. E aí acontecem essas situações, mas eu vejo pro lado bom, pro lado positivo, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário pra gente poder seguir. Maria Elizabeth também tá aí, obrigado. Vamos continuar então, pessoal? Olha só. Nós vamos então para 210, né? Olha só a pergunta da 210. Deixa eu ler 2 comentários rapidinho antes da gente começar. A Caroline colocou para nós aqui: mas e quando o familiar nos magoa muito? Eu já tentei me aproximar do meu tio, mas ele insiste em falar mal das pessoas, principalmente de quem já desencarnou. Me afastei para me preservar. Fiz errado? Eu acho, Caroline, cada caso é um caso. Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa energia, do nosso espaço. A gente precisa se fortalecer primeiramente, para quando a gente ter esse contato com pessoas que estão num estado negativo muito grande, a gente não vai se afetar, a gente vai segurar a onda e cada um faz as suas escolhas. Eu acho que se preservar em um primeiro momento é importante, sim. Eu acho que é importante, não é que a gente vai... Eu acho que a gente se preservar é melhor do que a gente agredir o outro, do que a gente entrar naquela sintonia do outro.
Então, eu acho que o tempo ele ajuda aí um pouco, né? E nada do que a gente continua o nosso processo, as pessoas também continuam os processos delas. Mas dá um tempo. E depois, quem sabe, né, uma outra oportunidade, um outro momento, a gente possa minimamente ter o respeito. E tendo o respeito, a gente convive, né, pessoal? A gente tem que tentar trabalhar isso dos dois lados, né? Então, eu acho que se preservar, se afastar em um primeiro momento é melhor do que agredir, do que entrar naquela sintonia e aí a gente não sabe o que vai dar. Em um primeiro momento, sim. E a prova, né, como o João bem colocou aqui, é uma prova para nós. E aí cada um reage de uma forma diferente à prova. Eu acho que reagir no mesmo ímpeto, os dois perdem. Então alguém tem que segurar um pouco e, opa, peraí. Porque se a gente for também olho por olho, dente por dente, né, pessoal, a gente perde. Todos nós perdemos. Não tem como. Vamos lá então para 210. Os pais podem, por meio de seus pensamentos e orações, atrair para o corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior. Olha só, pensamentos e orações. A gente pode, né, enquanto pais, podemos então atrair para o corpo do filho um espírito bom ao invés de um espírito inferior? E a resposta é não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. É seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, olha, é direto, né? Filhos maus são uma prova para os pais. E aí, vamos ver o que ele vai dizer para nós aqui na questão 210, lá no capítulo 6, eficácia da oração. O que ele vai dizer para nós? A oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, dando-nos força nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. No entanto, em muitos lugares, não cabe a oração interferir. Olha que interessante essa reflexão aqui, pessoal. No entanto, em muitos lugares, não cabe a oração interferir. No caso da pergunta 210, em O Livro dos Espíritos, ela não pode mudar a necessidade do Espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário ao seu despertamento espiritual? Olha a pergunta. A oração, neste caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar, cultivando a caridade, fazer o culto do Evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando este ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas lutas e podem, com isso, se precaver-se de muitos males. Plantemos a semente do amor e colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde, não nos esqueçamos dessa verdade. E o bem, este é eterno. Ele se irradia, buscando com valores acrescentados a fonte geradora. Pessoal, olha o quanto é importante isso, né? Então, olha só, a oração, ela não vai interferir, né? Se aquele espírito é bom ou é inferior, ou é mau, ela não vai interferir. Mas olha o que ele fala sobre que o espírito, então, quando ele é um espírito inferior, né, que veio realmente para aprender com aquele grupo familiar, que pediu por um ambiente sadio, saudável, para que ele pudesse, então, redimensionar os passos, esse espírito nasce e em condições melhores, devido à força da prece dos pais.
E aí Miramês vai tocar no assunto aqui do Evangelho no Lar. Porque os que retornam à carne, né, encontrando este ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas novas lutas e podem com isso se precaver de muitos males. Olha o quanto é importante então, pessoal, quando o espírito reencarna, ele encontra aquele ambiente ali amigo, né, aberto para que ele possa se desenvolver, um ambiente receptivo, né, um ambiente saudável, espiritualmente falando mesmo, tá? Então cabe a nós que estamos aqui na matéria também fazer essa parte, né, essa preparação para que aqueles que estão chegando. E aí ele continua, olha só, as necessidades dos nossos irmãos inferiores de voltarem à Terra são maiores que as dos espíritos de alta estirpe. Como iremos ajudar pela força e eficácia da caridade os que não precisam da nossa ajuda? Os doentes são os que precisam de tratamento e com urgência. E aí, olha só, ele vai falar sobre os maus filhos também, que é um exemplo aí que a gente precisa sempre voltar, né? É um ponto que a gente sempre volta. Os maus filhos são realmente uma provação para os pais, dando oportunidade aos mesmos de ressarcirem velhos débitos. E a obrigação de quem deve é pagar com alegria, se não com amor. Nunca queiramos mudar as coisas que não podem ser mudadas. A justiça divina não erra na sua computação, em qualquer lugar do universo. E quem procura andar na justiça está se abeirando à lei do amor e sentindo seu perfume que se alojará no coração. Então a gente vê que realmente é uma prova. A gente vê tantos exemplos, né, pessoal, de filhos que não cuidam de seus pais, que abandonam os pais, ou que trazem inúmeros prejuízos, não só psicológicos, mas financeiros, que desorganizam totalmente a vida desses pais. Enfim, né? Cada caso específico é um caso, a gente não pode generalizar, né? Mas a gente vê que realmente também acontecem esses exemplos. Tanto o pai, olha só a orientação que ele vai deixar então para nós. Tanto o pai quanto a mãe devem prestar aos filhos, em geração, bons pensamentos, boas ideias e sentimentos puros, porque eles se encontram ligados aos pais por fios invisíveis, mas reais, e passam a pensar como seus genitores. Então a ligação ali psíquica, né, pessoal, com aquele espírito que está vindo, que está sendo gestado, já começa ali durante esse processo da gestação. Nesse sentido, a oração é bem mais valiosa, porque anima e dá esperança aos que estão chegando, por vezes com grandes promessas de renovação. Ajudemo-los pelo proceder, ajudemo-los pela conduta em Cristo, que os seus caminhos iluminar-se-ão de forma a aliviá-los dos males que os esperam em estradas das quais às vezes não se recordam. Então olha aqui também a gente vê a importância da prece, da preparação do ambiente durante a gestação. E aí ele orienta também os pais a procederem, né, ajudá-lo pelo proceder, né, pela conduta, pela forma como agem, pela conduta em Cristo em si, que os seus caminhos iluminar-se-ão de forma a aliviá-los dos males que os esperam em estradas das quais às vezes não se recordam, que é aqueles erros do passado, aqueles débitos que todos nós viemos resgatar. Então, essa ajuda, essa força espiritual que nós recebemos, podemos receber, nem sempre recebemos, né? Mas que podemos receber dos nossos familiares, principalmente dos nossos pais, ilumina o nosso caminhar aqui na Terra. Vocês lembram quando aquela frase que o Chico falava, né? Que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu? Então, olha só a força que é realmente a oração, a conduta no bem, o exemplo,
vai realmente iluminando o caminho do filho. Pessoal, quantos exemplos, eu conheço muitos exemplos de filhos que se retificaram, de filhos que modificaram a sua caminhada, saíram das estradas dos erros, dos vícios, dificílimas, né, situações muito delicadas, mas que saíram, né, mas que conseguiram, né, dar a volta por cima, devido, principalmente, claro, né, à força dos pais. Então é realmente uma força muito poderosa, né? Esse amparo, essa assistência é muito forte. E aí, claro, a gente tem que levar em consideração cada prova, cada situação, mas a gente não deve simplesmente deixar, né? Ah, não quer saber, enfim. Cada caso é um caso, a gente sabe. Mas quando ele está dizendo aqui, né? Quando tem essa ajuda pelo proceder, ajuda pela conduta, realmente há uma luz que se lança no caminho dos filhos para ajudá-los, né? E a Sônia colocou aqui, o amor vence barreiras. Eu tenho exemplos assim impressionantes. Que a força da oração, do pensamento, né? Assim, e também da movimentação aqui na matéria para que aquilo fosse resolvido também. Não é só a gente ficar também na oração, não, pessoal. A gente tem que ir atrás. E esses pais foram atrás, né? Foram à luta. Passaram por provas terríveis, mas o amor venceu. O amor foi superior a tudo aquilo que eles passaram. E hoje os filhos estão numa situação, né, melhor, um caminho mais direcionado. Deixaram para trás todas aquelas situações difíceis, dolorosas que eles estavam buscando e retificaram os passos. Então é muito bom a gente ver também esse exemplo. E em um caso em específico, o livro espírita fez muita diferença na vida dessa família, de uma família que eu tive a oportunidade de conhecer. O livro espírita ali foi aquele que foi trazendo a ideia, que foi ajudando aquele ser a mudar a sua visão, e juntamente com a luta dos pais, com a presença, com a certeza de que o amor seria mais forte, eles venceram. Então é muito bonito a gente ver esses exemplos também, né? A Adriana colocou para nós aqui: o amor incondicional de uma mãe é a fé sublimada. Com certeza. A mãe, ela tem a certeza de que ela vai ser atendida, né? Que aquele filho, que ela vai interceder, que ela vai ajudar, e é muito forte, é uma energia muito forte mesmo de auxílio. A Elizabeth colocou para nós aqui: graças a Deus eu fui muito abençoada com os meus filhos e meu neto, que Deus me confiou, eles são muito bons para mim e para o pai deles, e eu tenho só que agradecer a Deus. E bom também quando a gente vê esses exemplos aí de espíritos simpáticos que se reencontram para se ajudarem aí na caminhada material, né? Pessoal, então olha só. Para encerrar aqui o 210, tem mais uma reflexão que ele deixa no último parágrafo, nos dois últimos parágrafos. Olha só o que ele vai dizer então. Os pais devem se lembrar da brida da disciplina e não se esquecerem da oração todos os dias, que ela os livrará de muitos males, porque é o filho pedindo ao Pai, e Jesus já disse: pede e obtereis. Os filhos, sejam eles quais forem, são flores de Deus nos caminhos humanos. Façamos o que pudermos na educação desses espíritos, porque, em primeiro lugar, eles são filhos de Deus. Então, fazer o que estiver ao nosso alcance mesmo, né? Vai chegar a nossa vez de sermos filhos novamente. E somente colheremos o que plantarmos agora. O futuro é uma oportunidade preparada no passado, que não erra o endereço do necessitado que a fez. Essa é a lei de justiça e do amor. Não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para nascerem em nosso seio familiar. Oremos sempre por aquele que deve vir por vontade de Deus. A assistência de Jesus
nos fará felizes, né? Esse caminhar com Jesus vai ser esse suporte para nos auxiliar quando se aproximar de nós, nascer no nosso seio familiar, espíritos ainda com maiores dificuldades do que as nossas. Né? Então a assistência de Jesus nos fará felizes, é realmente esse amparo do Cristo que nós temos a certeza que está direcionado a nós, que vai nos ajudar nas provas, na educação dos filhos, né? Nesse amor, nessa missão que é a maternidade e a paternidade. Então, a importância da oração, da mudança, da renovação moral de todos nós, para que a gente possa também auxiliar esses espíritos que chegam depois de nós, que são os nossos filhos. São esses espíritos que chegam para estagiar com a gente aqui no mundo material, principalmente na nossa família, né? Pessoal, algum comentário sobre a questão 210? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que eu já vou passar para 211, pessoal, porque o nosso horário já está em cima. Qualquer coisa a gente retorna. Pode ser? Então vamos lá, 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? E a resposta diz: são espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude e semelhança, né, de seus sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Quem aí tem irmãos gêmeos na família, ou então quem é irmão gêmeo aí, se quiser comentar alguma coisa, legal também, né? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. E aí vamos ver o que Miramês vai dizer para nós? Lá no capítulo 7, semelhança de caráter. Ele vai analisar a questão 211, olha só. Em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos, que se unem por analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem inimigos e a justiça divina os faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, mas não devemos generalizar esse fato, porque em todos os outros casos são completamente diferentes, em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com seus pendores e atividades em busca da luz. Então, né, cada um tem a sua caminhada, apesar de serem gêmeos, de estarem juntos, compartilhando compartilhar desde a gestação, né? E aí toda uma vida. São espíritos também, cada um tem as suas pendências, tem as suas situações a serem resolvidas, enfim. São geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem de suas velhas dívidas, escondidas no clima do orgulho e do egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos em busca de notas de luz para a paz de consciência. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Glorinha falou que está sem áudio. Tá normal aí para vocês? Tá normal? Tá, né? Então, olha aqui, voltando um pouquinho, essa parte que ele fala aqui sobre o lar é uma escola, os pais são os professores que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes, em busca de notas de luz para a paz de consciência. Olha a imagem da escola, né? O lar como escola, o lar como lugar onde nós vamos aprender. Os pais, nossos professores, nossos avós, nossos professores, nossos tios, muitas vezes, tem muita coisa para nos auxiliar, para nos passar, né? Devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz de consciência. Todos nós estamos em busca dessas notas de luz, né?
Tornamos a dizer, e não nos cansamos de repetir. Olha aqui, novamente, ele vai lembrar de novo que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Então, olha só, reforçando, pessoal, a importância do Evangelho no lar. Ah, Edu, mas o meu filho, mas o meu amigo, mas aquela pessoa que mora comigo, enfim, não importa quem, né, pessoal? Mas aquela ou não é espírita ou não gosta, pessoal, não importa. Faça você o culto do Evangelho no lar. Toda semana, naquele dia, naquele horário. Faça você. Se a gente ficar esperando que o outro faça com a gente, se a gente ficar esperando que o outro vá com a gente nunca vai em lugar nenhum, a gente nunca faz nada, né? Então, faça você. E aí você já vai cuidando ali do ambiente espiritual do seu lar, da sua casa. E consequentemente todos que estão ali com você, aqueles que na hora ali você pede durante a prece, às vezes não moram com você, mas a gente pede por um filho, por um sobrinho, por alguém que está em alguma situação, às vezes difícil, às vezes está passando por uma enfermidade, por alguma coisa. Pessoal, com certeza a espiritualidade vai ajudar, vai direcionar ajuda. Então é um dia, um horário importantíssimo. Se a gente pudesse ver com os nossos olhos a limpeza que acontece na nossa casa, às vezes até nas redondezas, a gente se empenharia mais. A gente estaria ali pontualmente, direitinho, toda semana, naquele dia e naquele horário. Que a gente não vê, né? A gente acredita, a gente sabe, a gente sente que a equipe espiritual está ali com a gente, está ali fazendo aquela limpeza, está ali nos ajudando, fluidificando a água que a gente coloca. Eles trazem, pessoal, fluidos especialmente para as nossas necessidades. Então, quando os espíritos mesmo reforçam a importância, pessoal, porque realmente a gente tem que levar em consideração. O culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Então, é aquela manutenção que a gente faz toda semana das energias, né, que estão com a gente, do nosso estado de espírito, enfim, né? Então, é realmente muito importante que a gente não se esqueça. Quem parou de fazer, né, o culto no lar, retoma, escolhe um dia, o horário e cumpra aquele dia e aquele horário, porque a espiritualidade cumpre com a gente. Às vezes a gente que falha um pouquinho, às vezes a gente atrasa, às vezes a gente esquece. Eu já passei dessa fase de esquecer, mas algumas vezes, uns anos atrás, já aconteceu de esquecer simplesmente. E aí? Então, quando a gente cria esse hábito, a gente não esquece mais. E aí eu sei que eu faço toda segunda-feira, às 9 horas da noite. E eu não esqueço mais. Eu sei que toda segunda-feira, nesse horário, eu estou ali, recolhido, com a minha família, fazendo o culto do Evangelho no lar. Pessoal, e é impressionante. Quem já faz aí há muito tempo, quem já tem esse hábito, a gente sente, a gente percebe o quanto a energia da nossa casa se modifica. Durante o dia todo, mas principalmente na hora que a gente está fazendo e depois. A gente sente ali realmente que houve uma limpeza, que houve um cuidado e a gente se sente bem, a gente se sente encorajado, a gente se sente mais equilibrado para a gente poder iniciar a semana e vivenciar as nossas atividades, né? Alguém estava perguntando aí com relação à coleção Filosofia Espírita. Pessoal, quem não tiver o livro físico, porque eu gosto do livro mesmo, eu gosto de escrever, de rabiscar no livro, mas quem não tiver o livro e quiser acompanhar pela internet, tem o site, o livro dos espíritos comentado.com, e lá vocês conseguem acessar questão por questão do livro dos espíritos, tá bom? Cada comentário.
pessoal aí tá falando, o João faz todos os dias às 5h30 da manhã. Olha que bom já acordar, né, João? Fazendo o culto no lar, já se preparando para o dia, se energizando para o dia que está começando, muito bom. Maria Elizabeth também, domingo às 18 horas, e assim sucessivamente, né, pessoal? A gente tem que criar esse hábito. E aí, quando a gente criando esse hábito, pessoal, a espiritualidade sabe que nós estamos ligados, nós estamos aqui prontos e receptíveis, né, para essa ajuda que eles nos trazem. E isso potencializa ainda mais a nossa absorção de tudo que eles trazem para nós. Pessoal, é isso. Com relação à questão 211, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria sugerir que vocês lessem o comentário completo, tá? Que ele traz alguns outros pontos que eu não vou entrar aqui, por questão do horário já estendeu. Mas vocês fazendo uma leitura é bem fácil, é bem bacana assim, pra gente absorver, pra gente refletir. Então, quem não tem um livro, entre lá no site. Esse site é disponibilizado pela própria editora do livro, tá bom, pessoal? Pela Fonte Viva. Então é um conteúdo aí que está aberto para quem quiser acessar. E então vale a pena fazer a leitura, tá bom? Pessoal, vamos nos preparar para a nossa prece então. Quero agradecer muito a presença de vocês. Hoje feriado, né? 12 de outubro, Dia da Criança. E a gente falou tanto sobre a preparação da chegada de novo membro na família, né? Como os pais preparam. Interessante, né? Cair justamente no dia de hoje. Muito, muito, muito interessante como essas coincidências, entre aspas, né, acontecem. Mas muito bom. Muito obrigado em vocês, a Elimar, todos vocês que estão aí junto com a gente, desde o começo, Glorinha, João, todos vocês, Maria Elizabeth. Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade superior, os bons espíritos que nos acompanham, que estão conosco. Que possamos neste momento elevar a nossa vibração, o nosso pensamento a esses tarefeiros da luz que se encontram junto conosco nesta manhã, esses tarefeiros que trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, e que tanto nos auxiliam aqui na Terra. Te agradecemos, Mestre Senhor Jesus, por essa oportunidade, por este momento de estudo, por tantas reflexões valiosas que fizemos na manhã de hoje. Te pedimos para que a espiritualidade superior se desloque, se desdobre em assistência a todos que estão assistindo a live nesse instante, aos que vão assistir em outro momento, que todos recebam em seus lares a visita amiga dos espíritos tarefeiros da luz, a limpar todo o ambiente, a retirar toda energia densa, negativa, toda energia desequilibrada, possa ser nesse instante retirada e transformada em muitas bênçãos. Bênçãos salutares de saúde, de equilíbrio, de amor e da pura caridade do Cristo. Pedimos também pelos nossos familiares, nossos amigos, em especial no dia de hoje, o Dia da Criança. Pedimos, Mestre, pelas nossas crianças, não só da nossa família, mas pelas crianças do mundo inteiro. Sabemos que são espíritos que retornaram à matéria para as experiências necessárias,
mas que eles possam, Mestre, encontrar suporte, encontrar ajuda e equilíbrio nos lares, junto aos familiares, aqueles que estão próximos, para que possam crescer com saúde, com equilíbrio, e que possa vivenciar as experiências necessárias com força, com equilíbrio, com amor, e possam aprender os seus exemplos, Mestre. Pedimos por todas as crianças que estão nos hospitais, passando pelas enfermidades, pelas dores, pelas provações ainda tão cedo. Te pedimos, Mestre, que abençoe todas elas, seus familiares, que as crianças da humanidade inteira, nesse instante, possam receber diretamente de Ti muita luz e muita paz em seus corações. Te pedimos também, Mestre, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas nossas atividades, pelos nossos estudos, nosso trabalho, pelos nossos deslocamentos. Te pedimos a proteção, te pedimos a presença, e que saibamos manter um bom padrão vibratório para que a gente possa sempre estar em harmonia contigo e com os bons espíritos. Que neste feriado, Mestre, que neste dia de hoje, possamos aproveitar o dia para recarregar as nossas energias, para nutrir bons pensamentos, bons planejamentos e, acima de tudo, botar em atividade as nossas ideias e a nossa vontade de progresso e de evolução. Derramai suas bênçãos sobre todos nós nesta manhã, sobre aqueles pelos quais nós pedimos, por aqueles que estão passando pelas provas dolorosas da enfermidade, da violência, da fome, do desamparo material. Te pedimos, Mestre, que a espiritualidade continue a se desdobrar em assistência a todos esses irmãos e a nós na nossa necessidade mais íntima. Confiamos em Ti, Mestre, entregamos em Tuas mãos esses pedidos e que possamos trabalhar também aqui na matéria pelas melhores resoluções. Esteja conosco, Mestre Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muita luz, muita paz para todos nós. Os que entraram depois e quiserem assistir a live, vai ficar disponível. Muita luz e muita paz, um bom feriado para todos vocês, para todos nós. Na semana que vem nós retornamos para o horário das 20 horas. E o calendário já está disponível aí, tá? Para vocês, então acompanhe aí os livros, os capítulos, as questões, para que quem quiser ler antes e acompanhar, tá bom? Muito obrigado, Nádia, Micheline, Lúcia, Elizabeth, todos vocês. Muita luz, Adriana também. Muita luz e muita paz para todos nós. Que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre todos nós. João também. Sônia. Foi maravilhoso, né? Obrigado, viu, Lúcia, querida? Saudades, Aldenice, todos vocês. Solange. Letúzia. Todos vocês. Muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Tchau, tchau.